Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos, Jesus Cristo é o Senhor. Estamos aqui para mais um ruminar, o nosso alimento diário, amém? Estamos agora com uma nova série do alimento diário, que é Deus manifestado na carne, aleluia! Estamos então iniciando a nossa primeira semana dessa nova série. E hoje, quarta-feira, nós vamos falar da comunhão dos presbíteros com os apóstolos. Você sabia que na igreja existe uma comunhão, um relacionamento saudável, espiritual, de cumplicidade entre os presbíteros e os apóstolos? Pois é, isso é o que está registrado na palavra de Deus. E é disso que nós iremos falar nessa manhã. O versículo que nós vamos tomar como base do nosso desfrute, da nossa comunhão nessa manhã, está em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Outro versículo que nós iremos ler também, Colossenses capítulo 4, versículo 16, está dizendo aqui o seguinte: e uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Colossos, lê a epístola que ele enviou especificamente para ela, e pediu que ela lesse também o que ele havia escrito para a igreja em Laodiceia. E Laodiceia também ia ler a epístola que Paulo enviou para Colossos. Isso é o que está querendo dizer aqui. E o outro versículo nós lemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, está dizendo que o Espírito diz às igrejas. E nós sabemos o contexto do capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que o apóstolo João, através do Espírito Santo, ele envia 7 cartas para 7 igrejas em cidades diferentes. E no final de cada carta, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, querendo dizer com isso que uma carta que era para uma igreja, ela serviria também para outra igreja. Então vamos lá. Comunhão dos presbíteros com os apóstolos. Presbíteros e apóstolos são duas funções importantes, dois tipos de pessoas com funções importantes dentro da igreja, tanto no sentido geral, universal, como no sentido da cidade onde a igreja está vivendo, sendo praticada. Então os apóstolos são os enviados pelo Espírito Santo para gerar as igrejas, para estabelecer as igrejas, para levantar as igrejas nas cidades. Por onde ele passa, ele tem essa missão: pregar o Evangelho e ali gerar uma igreja. E uma vez estabelecida ou gerada essa igreja, o apóstolo entrega aos cuidados de quem? Dos presbíteros. E vai para outro lugar continuar essa mesma obra. Essa é a comissão do apóstolo: levantar o testemunho da igreja em cada cidade. Claro que os apóstolos também têm a responsabilidade de receber o falar de Deus, receber a direção divina
e transmitir em forma de ensinamento para as igrejas, o que nós chamamos hoje de o falar profético. Os presbíteros não têm essa responsabilidade, essa função, tá certo? Assim, a administração da igreja que é entregue aos presbíteros em determinada cidade, tem os presbíteros que são responsáveis por administrá-la, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto administrativo. O aspecto administrativo inclui aqui questões de ordem financeiras também. A igreja tem autonomia nesse ponto de vista administrativo, cada igreja responde diretamente a Deus. A principal função do presbítero é cuidar espiritualmente da igreja, cuidar da saúde espiritual da igreja. Então, quando nós pensamos que uma igreja ela não está ligada ao apóstolo, certo? Nós estamos cometendo um equívoco. Localmente a igreja é autônoma, administrativamente a igreja é autônoma. Contudo, de acordo com a Bíblia, deve haver comunhão da igreja ou entre as igrejas e o apóstolo. Afinal de contas, quem gerou a igreja foi o apóstolo. Através do seu ensinamento, pode ser diretamente ou indiretamente. Essa obra de levantar a igreja está relacionada com eles. Logo, mesmo o presbítero sendo responsável localmente, na cidade onde a igreja se encontra, ele seja o responsável pela administração da igreja, pela condução espiritual da igreja, ele mantém um relacionamento saudável com os apóstolos. Para melhor compreensão disso, nós devemos ler, e que já lemos, vou só citar aqui agora, exatamente a epístola que Paulo escreve para a igreja em Colossos. Ele escreve ali uma epístola para Colossenses, para os santos da igreja em Colossos, e pede para a liderança e os presbíteros providenciar para que ela também seja lida, seja enviada. Vocês leem e passem essa carta também para outra igreja. Qual? Laodiceia. E eu mandei também uma carta para a igreja em Laodiceia. Olha, solicite a carta que eu mandei para a igreja em Laodiceia e lede a mesma carta aí em Colossos. E isso significa que entre as igrejas também há muita comunhão. Não são igrejas isoladas, não são igrejas inimigas. Embora cada igreja tenha a sua administração, os presbíteros dessas igrejas, eles têm muita comunhão entre eles. Os irmãos têm muita comunhão entre eles. E isso é saudável, gera um vínculo entre nós, gera um vínculo entre as igrejas, entre as lideranças das igrejas. E nessa esfera, a troca de experiência. Há um entremesclar de comunhão. Isso é saudável, pois nenhuma igreja pode ficar isolada, tá certo? Longe. E o que une as igrejas? Exatamente o falar dos apóstolos, que pode nos tornar na prática, o falar profético. Hoje nós estamos aqui desfrutando da palavra sobre as epístolas de Paulo a Timóteo. E o tema que nós temos batido já há um tempo é a igreja como coluna e base da verdade. Nós estamos aqui utilizando essa palavra que os apóstolos ministraram, está aqui registrada no Alimento Diário. Logo, o falar atual hoje, o que os apóstolos falaram e têm falado atualmente, se torna o nosso principal fator de unidade e de comunhão entre nós, as igrejas. O que nós estamos falando numa cidade é o que está sendo falado em outra cidade. E assim, em todo lugar onde está debaixo do âmbito da liderança do apóstolo, as igrejas andam juntas, praticam o mesmo falar, seguem uma mesma trombeta, graças a Deus. E reforçando que quando João então escreve
para as 7 igrejas ali na Ásia, são os versículos que ele menciona sobre o falar do Espírito. Para cada final de carta, ele repete a mesma palavra. Na verdade, não João, mas o próprio Espírito repete, porque é uma coisa que nós devemos guardar, preservar, praticar, ter ciência disso. Então, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7, 2:7, fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas também quando você for para o versículo 11, essa palavra também está lá. Versículo 11 fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois nós temos o versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois do versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois do capítulo 3, versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! O Espírito está dizendo às igrejas, não fala apenas para uma igreja, mas o Espírito fala às igrejas. E o versículo aí 13, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O 22, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pelo menos 7 vezes essa palavra aparece aqui. 7 igrejas, 7 mensagens, 7 epístolas, mas o Espírito está falando para uma, serve para outra. Se nós formos alguém espiritual, nós vamos tomar posse do falar profético ministrado por meio dos apóstolos. Mesmo que uma palavra foi ministrada em determinada região para determinada igreja, tratando de uma determinada situação, aquela palavra o Espírito ministrou lá, mas aquela mesma palavra, se somos espirituais, ela vai servir para nós também. Isso significa que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, falar dos apóstolos é o falar do Espírito. Quando nós ouvimos os irmãos que estão à nossa frente ministrando, nós precisamos entender que aquele falar, aquela palavra é o Espírito que está ministrando. E essa ministração gera comunhão entre as igrejas, produz um mover entre as igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui então à experiência dos presbíteros, nós também vemos que Pedro também falou sobre os presbíteros. Em sua primeira epístola, capítulo 5, ele dirige uma palavra aos presbíteros. Capítulo 5, versículo 1, fala: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, e eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então, que palavra encorajadora, né? É um encorajamento para nós que estamos na liderança da igreja, que somos responsáveis pela igreja, pelos irmãos, pelas famílias. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo para nós: pastoreai o rebanho de Deus. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, e o presbítero como ele, testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus. O rebanho de Deus foi entregue a nós, e nós não devemos fazer isso com tristeza, como se estivéssemos carregando um peso do qual a gente quer ficar livre,
mas nós devemos fazer isso de boa vontade, né? Também não devemos fazer isso com interesses obscurantistas, com segundas intenções, com motivações inadequadas, mas nós devemos ter um coração puro ao cuidar do rebanho que nos foi confiado. E aqui está dizendo assim, olha, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então a função dos presbíteros tem a questão do sofrimento. Assim, nós devemos ter essa consciência que nós somos testemunhas dos sofrimentos de Cristo. Significa que nós passamos por amar o rebanho de Deus, por cuidar do rebanho de Deus, nós vamos passar por várias tribulações. E é assim que nós nos tornamos também co-participante da glória que será revelada. Se nós hoje sofremos por causa do rebanho de Deus, naquele dia nós seremos recompensados com a coroa imarcessível da glória. Aleluia! Então, quando cumprimos a nossa função, não podemos evitar os sofrimentos, não podemos fugir das tribulações, mas devemos estar dispostos a testemunhar os sofrimentos de Cristo. Amém? Então, aqui tem uma palavra que eu quero direcionar para os presbíteros das igrejas. Irmãos que são presbíteros, dediquem-se à sua função, pastoreiem sua igreja e guardem a palavra profética, e lhes servirá de guia para dar direção e também servirá de alimento para todos os irmãos. Permitam-se desgastar-se pela igreja. O sofrimento lhe dará um crescimento e maturidade de que precisam para ser glorificados. Lembrem-se de que não podemos cuidar dos irmãos como dominadores, apenas dando-lhes ordens. Antes devemos tornar-nos modelos do rebanho. Fazendo assim, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Essa é a promessa que Deus reservou aos presbíteros, que pastoreiam bem as suas igrejas. Aleluia! Que possamos ser esses que têm essa postura na vida da igreja. Claro, você que não é presbítero, a palavra fala que nós devemos aspirar ao episcopado, o desejo de servir os irmãos. E é claro, mesmo não tendo a função de presbítero ou a posição do presbítero, você pode ser alguém que pastoreia o rebanho de Deus. Essa palavra, ela pode ser aplicada a qualquer um de nós. Por exemplo, quando o Espírito fala às igrejas, está falando com quem? Está falando só com os presbíteros? Não. Está falando com cada um de nós. Quando o apóstolo ministra o falar profético, ele não está falando apenas para os presbíteros. Os presbíteros devem tomar essa palavra e se sentir responsáveis por repeti-la aos irmãos, ajudar os irmãos a praticar as palavras do apóstolo. Mas a palavra do apóstolo está sendo ministrada a todos nós. Então, quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amado irmão, amada irmã, amado jovem, amado adolescente, tenha um bom dia e que essas palavras possam servir de base, de fundamento para você hoje, no seu viver diário, para que você tenha um viver vitorioso na presença do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.